por essa reunião. Obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Cada uma das pessoas que o Senhor trouxe para esse lugar, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor. Jesus, por cada vida aqui, Senhor. Deixaram suas casas, suas famílias, seus negócios, Senhor, para estar aqui ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa nos usar aqui de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei, mas eu estou com a impressão que está escuro. Será que são os meus olhos? Uma fumaça aqui, a glória do Senhor, será que é? Vocês estão me vendo aí, gente? Amém, glória a Deus. Será que está escuro mesmo? Cadê o... Tá um pouquinho escuro? Não? Então são meus olhos. Glória a Deus, queridos, que saudade de estar aqui. Já falei isso domingo, mas a saudade ainda não passou, está muita. Eu queria vir aqui na terça, na quarta, na quinta, mas com vocês aqui, obviamente, né? Senão não dá. Vim aqui sozinho, eu venho todo dia, não acontece nada. Mas uma alegria muito grande estar aqui. Eu não sei se nesse meio tempo, eu fiquei 34 dias ausente, 40 dias aproximadamente, ausente da igreja aqui, dos domingos. E eu não sei se nesse meio tempo, nós tivemos pessoas novas, provavelmente tivemos muitas pessoas novas, mas na nossa terça live, não sei se tem. Se você não me conhece, sou o pastor Cleiton, pela graça de Deus, estou pastoreando essa igreja junto com vocês, junto com a nossa equipe, e é uma alegria muito, muito grande, um privilégio poder falar com você, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Hoje eu quero dar continuidade no assunto que nós já estamos falando há algum tempo. Nós começamos já há mais ou menos 2 meses a falar de um projeto, que é o projeto Barueri Vem para Jesus. Quando eu falo Barueri, eu estou falando porque eu estou aqui, mas isso serve para Carapicuíba, para Jandira, para Itapevi, para a sua cidade, aí em nome de Jesus. Então nós vamos fazer agora uma brincadeira. Eu vou falar 1, 2, 3 aqui. Quando eu falar 1, 2, 3, você vai falar a sua cidade, vem para Jesus. Você vai falar Carapicuíba e nós vamos falar todos juntos. E eu tenho certeza que a Bíblia fala que nós temos que crer com o coração e confessar com a boca. Então que você possa crer no coração e confessar com a boca. Então no 3, você vai gritar bem alto para os 4 cantos dessa terra ouvir que a sua cidade é uma cidade consagrada, a sua cidade é a cidade do Senhor Jesus, já foi conquistada nas regiões celestiais em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? É nesse tom aí que você vai falar, então vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos fazer mais um pouco então, vamos falar do nosso bairro agora. Então vamos, sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa, dar um testemunho para você aqui, a luta aqui. Nós morávamos num bairro aqui em Barueri, e moramos ainda em Barueri, mas mudamos de bairro, e nós passávamos uma rua e tinha lá um centro de umbanda, e nós declarávamos naquele lugar, olha, em nome de Jesus, nós declaramos que esse lugar vai se fechar aqui, e tal, e tal, e tal, e tal. O que aconteceu, irmãos? O tempo passou e, literalmente, o lugar fechou. Há poder na sua palavra, nas suas palavras, há poder nas nossas palavras. Tinha um bar também na nossa rua e nós declarávamos, esse bar, ele vai fechar. O tempo passou e o que aconteceu? O bar fechou. Então, querido, você, na hora que você pisar lá no seu bairro, começa a declarar, eu declaro esse bairro para Jesus, eu declaro esse bairro uma igreja aqui, eu declaro um núcleo, eu declaro células aqui, eu declaro lives, eu declaro esse lugar impactado pela glória do Senhor. É possível isso, há poder na sua declaração, amém, queridos? Então vamos lá, seu bairro agora, 1, 2, 3. Amém, vamos declarar mais uma vez, vai, 1, 2, 3. Aleluia, aplauda bem forte a Jesus, glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos realmente sonhando do projeto, e nós estamos ainda na primeira fase do projeto. Nossa primeira fase que nós começamos, nós chamamos de, começamos a dar o nome, é o nome que você conhece, Home Church, mas nós estamos agora definitivamente, nós encontramos o nome ideal para essa fase, e nós vamos chamar de Pai Nosso na sua casa. Por quê? Pai Nosso na sua casa, por dois motivos. Primeiro que, assim, nós vamos usar a apostila do Pai Nosso. Então, todas as pessoas que começarão um Pai Nosso, uma célula na casa, uma reunião na casa, vai ter a apostila de apoio. E a apostila é a apostila do Pai Nosso. Vai ser muito simples, eu vou explicar para vocês aqui. É muito importante que você não perca essas próximas reuniões, porque de hoje até o dia 10 de setembro, nós teremos 4 reuniões dessas. Uma delas são 5 terças-feiras, e uma delas nós vamos ter aqui a Noite de Poder. A Noite de Poder é no dia 3, exatamente. Então nós temos hoje, dia 20, 27, dia 10. 4 reuniões para fechar. Nós estamos nos últimos detalhes, nos finalmente de nós começarmos na prática mesmo, efetivamente, com muitos GS, com muitos Pai Nossos espalhados aí, com muitos home churches, vamos dizer assim, com muitas células nas casas. Vai ser um tempo muito, muito, muito especial, e eu quero já te animar, você a se preparar. Então, todos nós, pastores, supervisores, líderes de células, membros, todos nós podemos ter um Pai Nosso. Todos nós podemos. Por quê? Porque, na verdade, o Pai Nosso é a coisa mais simples que tem. Ele não vai passar, não é mais de 1 hora de reunião, vai ser no máximo em 1 hora, e será, nós vamos fazer por 8 semanas. 8 semanas. Nessas 8 semanas, nós vamos fazer, depois dessas 8 semanas, nós vamos ter uma festa aqui na igreja, provavelmente na terça-feira. Nós vamos fazer uma celebração e vamos contabilizar quantos Pai Nossos nós vamos tornar células, quantas pessoas nós alcançamos. Mas é muito importante que daqui para frente você se envolva mais, você não perca nenhum detalhe, querido. Essa é a oportunidade da sua vida, de se tornar um grande pastor, um grande líder, um homem e mulher aí de referência. Vai ser a oportunidade, nós vamos dar a largada, o projeto de ganhar a cidade de Barueri, Vem para Jesus, Osasco, etc. É só o começo agora. Então veja bem, essa é a primeira fase. O ano que vem nós vamos ter outra fase. Nós temos uma fase que é a fase de nós, que eu não sei exatamente qual o nome que eu darei, mas a fase de nós vamos pensar, eu pensei no nome, mas isso vai ser mudado, conversar com os pastores, ministros do mercado, por exemplo. Então é onde nós vamos invadir as empresas, invadir onde nós trabalhamos, vamos impactar, e eu tenho muitos testemunhos nessa área. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos, e muitas pessoas foram alcançadas lá, mas nós também tivemos muitas células lá, muitas células dentro da empresa. Queridos, Deus quer fazer coisas grandes. Tem uma outra fase do nosso projeto, que é a fase de nós, é um evangelismo consciente. O que é o evangelismo consciente? Eu vou comprar combustível. Onde eu vou comprar combustível? No açougue? Não, no posto. Então eu vou sempre no mesmo posto de gasolina, e eu quero ser atendido sempre pelo mesmo frentista. Para quê? Para eu criar vínculo com ele, relacionamento com ele. Qual o propósito? Ficar amigo dele. Aí eu vou falar de Jesus para ele, ele vai falar, cara, esse cliente é diferente, vou dar uma caixinha para ele, e ele vai me amar, e vai vir para a igreja, vai aceitar Jesus, e vai ser um grande pastor, e vai fazer parte dessa grande história que nós estamos escrevendo nos dias de hoje, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então, nós estamos animados, mas para isso, é muito importante que você possa
prestar atenção em detalhes, nos detalhes que nós vamos passar. Veja bem, agora nós vamos entrar na fase de treinamento mesmo, de treinamento dos líderes, porque veja bem, nós não podemos ser ingênuos de pensar assim, vamos ganhar a cidade, mas tá bom, vocês vão ganhar a cidade, ok, beleza, mas cadê o exército? Cadê os soldados? Vocês não prepararam os soldados, pensaram em ganhar dos 30 mil pessoas, mas não tem soldados. Então, queridos, nós estamos preparando os soldados, estamos querendo, sabe, eu nunca estive tão motivado, inspirado em ver tanta gente sendo canal de bênção de Deus na vida das pessoas, como eu estou vendo agora. Deus vai levantar nesses próximos 2, 3 anos, queridos. Escute o que eu estou falando, escreva o que eu estou dizendo, anote para você falar, pastor, aconteceu. Deus irá levantar pastores, supervisores, líderes de células, evangelistas, missionários. Nós vamos ver isso aqui, irmãos, e se prepare, até o final do ano que vem nós vamos ter já 4 cultos aqui, já pode se preparar, isso vai acontecer, mas sabe, você não pode perder a oportunidade. Não perca a oportunidade dos detalhes, porque Deus vai fazer coisas grandes, aqui, Carapicuí, Osasco, Jandira, Tapevi, região, eu estou vendo Deus fazendo coisas grandes, e você vai fazer parte de tudo isso, em nome de Jesus, amém? Então o tema dessa palavra de hoje é, um potencial ilimitado, tem pessoas que falam assim, quando você, tem pessoas que falam assim, essa pessoa aqui tem potencial, na verdade, essa frase, ela não é muito boa de se ouvir, porque quando você fala, essa pessoa tem potencial, é porque a pessoa não tem potencial, ou seja, ninguém está contando com você. No fundo você tem potencial, mas se um dia você despertar para esse potencial, você vai ser contado. Isso para a igreja, isso para trabalho, então você tem potencial. As pessoas às vezes falam isso num ditado de qualquer maneira, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você, de verdade, você é uma pessoa em potencial. Amém? Você não é só um ditado, essa pessoa tem potencial. Você é uma pessoa em potencial. Você é uma pessoa que tem, Deus quer te usar. Deus quer levantar a sua vida. Deus quer chacoalhar você para que você viva os melhores anos da sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que todas as profecias ruins, todas as profecias ruins da igreja, para a igreja, já aconteceram? Você já sabia disso? Já aconteceu. A igreja não vai dar certo, a igreja vai acabar, a igreja não sei o quê, tudo já aconteceu, graças a Deus, porque agora nós estamos debaixo de profecias de coisas boas, tem coisa grande acontecendo, tem coisa grande vindo na sua direção. Se prepare, comece a se abrir, porque Deus quer te usar. Agora, Ele vai te usar no seu potencial máximo, mas também respeitando a sua condição, porque às vezes nós olhamos para aquilo que Deus quer fazer e nós pensamos, eu não consigo, eu não posso, não tem jeito. Eu lembro a Lu, eu falei, Lu, por que você não faz um evento das mulheres, e papapá, e não sei o quê, e um congresso, primeiro. Aí ela falou, não, eu não consigo, não vou ter jeito, não vai dar, dá muito trabalho, e se der errado, e se não for ninguém, e se não for não sei quem, e se não tiver louvor, e papapá, eu falei, não, vai acontecer, tem um potencial aí incrível dentro de você. Não, mas você me ajuda. Eu falei, ajudo, eu oro por você, eu apoio, eu te ouço, eu te escuto. Não, mas você tem que me ajudar. Eu falei, não, eu vou só orar. Vai lá, vai dar certo, reúne as meninas, coloca gás nessa meninada, elas estão tudo a fim de fazer e tal. Ela fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, vai fazer o quinto, vai fazer o sexto, vai fazer o sétimo. E daqui a pouco, irmão, se prepare, vai ser um congresso poderosíssimo.
nós já estamos visualizando ano que vem uma preletora, assim, as preletoras desse ano já são de alto nível, mas do ano que vem, irmãos, sabe, mas o que nós precisamos? Visualizar, há um potencial dentro de você, amém? Há um potencial na sua vida, que você precisa despertar para isso. Agora, se nós não despertarmos, o tempo vai passar, os dias vão passar, os anos passarão, e nós vamos ficar aqui, ouvindo o pastor Cleito falar, acreditando, mas não agindo. Começa a ouvir e agir, amém, queridos? Uma das coisas que eu acredito ser um dos maiores potenciais de uma pessoa, eu acredito nisso, é gerar novos potenciais. Um potencial gera novos potenciais. Se você é um pai, você quer gerar filhos igual a você. Não, pastor, eu não quero gerar filho igual a mim, não, cara, meus filhos têm que ser melhor. Eu concordo, mas se você não se inspirar, os seus filhos vão ser melhor que você. Eu creio que vai, mas você tem que ser a inspiração para ele. Você tem que ser o referencial. Você tem que mostrar para os seus filhos, não, eu sou o referencial. Então, o maior potencial que existe dentro de nós é despertar aquilo que está dentro do nosso coração em outras pessoas. É gerar novos líderes, é gerar novas pessoas, é gerar novos discípulos, é gerar pessoas melhores que nós, amém? Nós todos sabemos que a igreja, qual que é o propósito da igreja? A igreja é atrair pessoas. As pessoas vêm para cá, elas se reúnem, as pessoas vêm para cá, elas são curadas, as pessoas vêm para cá, elas são ministradas, as pessoas vêm para cá, elas são transformadas, assim como nós. Mas eu quero dizer, queridos, que tudo isso tem funcionado e funcionado muito bem. Mas eu pergunto para você, você acredita de verdade que há muito mais dentro da igreja, sim ou não? Há muito mais. Há muito mais potencial, há muito mais força, nós podemos ir muito mais longe. Eu lembro quando nós compramos um terreno, aqui em cima nós tínhamos 300 pessoas e compramos um terreno de 700 mil reais, depois agora nós compramos um sítio, sabe, Deus, há um potencial incrível, nós podemos comprar esse prédio, comprar o do lado, é só nós falarmos, vamos comprar, há um potencial dentro da igreja, há muito mais do que nós imaginamos, irmãos. Aqui dentro há um exército de líderes, de homens, de mulheres cheios da unção, cheios de capacidade, pessoas que pensam, pessoas que agem. É incrível o potencial que há dentro de uma igreja. Mas a questão é, se nós não despertarmos para isso, o tempo vai passar. Nós precisamos, de verdade, eu vejo que nós estamos num tempo de recuperar o que foi perdido. A igreja se perdeu no meio do caminho, a igreja às vezes não, nós não estamos aqui para fazer eventos, nós não estamos aqui para fazer festas, no sentido, vamos fazer festa agora, põe bexiga, explode, e todo mundo vai para casa feliz da vida. Não, nós estamos aqui para ganhar essa cidade, para impactar essa cidade, para fazer a diferença nesse lugar. Qual que é o propósito da Coca-Cola? Envenenar todo mundo. Qual que é o propósito da Fiat? Fazer carro. Qual que é o propósito da Dell? Fazer computador. Qual é o propósito da igreja? Levar uma multidão de pessoas para o céu. Amém? Levar uma multidão de gente lá para o céu. Há potencial. Mas se eu não despertar, esse potencial vai ficar aqui. E sabe o que é pior? Potencial que fica parado, vira lama, começa a feder, começa a cheirar mal, começa a ficar com preguiça, começa a ficar desanimado. Mas se você começa a dar vazão para o seu potencial, começa a dar vazão. Começa, eu não sei liderar uma célula. Irmão, tá bom, lidera uma vez por mês uma célula lá. Fala, deixa eu liderar um dia aqui. Você vai gaguejar, você vai errar, e nesse dia o pastor vai levar os outros pastores, vai todo mundo, a comitiva inteira vai chegar lá, vai ser horrível, falar, tá vendo, eu falei que não era para eu liderar, porque agora esse pastor vem aqui, eu nunca mais quero outra vez. Eu lembro uma vez a Lu,
eu sempre fui meio doido, então não estava nem aí. Uma vez eu falei, Lu, você vai liderar a célula. Não, eu não consigo e tal, não sei o quê. Eu falei, lidera. Ela foi e liderou. Quem foi lá? O Gumer. Ela falou, não, eu não queria liderar o Gumer daí. Agora eu falei, o que eu faço? Tal. Se vira. Se vira. Cara, ela liderou aquele dia, nunca mais eu liderei. Eu falei, pronto, a célula é sua, agora eu vou para outra. Se você não entender e não visualizar o potencial das pessoas, queridos, você não cresce, as pessoas não crescem. Mas eu creio que nós estamos diante de uma plateia de muito potencial, em nome de Jesus, amém? Agora, o sucesso da igreja não é reunir toda terça aqui, não é reunir todo domingo, não é ver um monte de luz, não é ver um louvor maravilhoso. Tudo isso é importante para nós, edifica as nossas vidas, isso faz parte da edificação dos cristãos, da nossa vida. Mas o nosso projeto maior, querido, sabe qual é? É nós abrirmos a igreja, sair das quatro paredes, igreja de segunda a sexta, não só no domingo, não só na terça, igreja de segunda a sexta, aonde eu e você nós estamos envolvidos, aonde eu e você nós somos os pastores. Aí a sua empresa é o púlpito, o seu trabalho é o púlpito, a faculdade é o púlpito, a escola é o púlpito, lá é o púlpito, amém? Sua família é o púlpito. E uma coisa que nós precisamos recuperar da igreja de Atos, porque a igreja de Atos é a nossa referência para esse projeto. Era uma igreja muito poderosa, era uma igreja vigorosa, era uma igreja saudável, uma igreja que vibrava, tinha os problemas, mas vibrava. Mas um dos segredos que tinha na igreja de Atos, sabe qual era? A igreja de Atos, eles sabiam. Irmão, se você parar para entender e ler um pouquinho a Bíblia lá no sentido de igreja, você vai ver que Jesus, é incrível como nós ficamos tentando ensinar algo que Jesus não ficava fazendo. Jesus, ele não ficava ensinando como fazer igreja. Jesus não ficava ensinando, vamos lá gente, se reúne aí, a célula tem que ser das 8 às 9, tem que dar um lanche, tem que dar um suquinho, e dar um tapinha nas costas, recolhe a oferta e manda todo mundo embora. Não, Jesus ele falou pouco sobre como fazer igreja. Jesus ele falava muito sobre reino de Deus, isso ele falava bastante, mas sobre igreja não. Mas por quê? Às vezes eu fiquei me perguntando, por que Jesus não falava tanto sobre isso? Porque na verdade, queridos, ele andou com os discípulos, ele viveu com os discípulos, tudo o que ele fazia com os discípulos era isso. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que um dos potenciais que existia em Atos, na igreja de Atos, e que nós precisamos resgatar é o seguinte, sabe irmãos, de verdade, eu sei que todos nós estamos aqui num nível e crescendo, mas eu quero dizer uma coisa para você, não aceite você passar 20 anos ouvindo a mesma coisa, no sentido assim, olha, como fazer célula, como multiplicar célula, como atrair as pessoas? Não, porque essa é a nossa vida, é o nosso estilo, está no nosso DNA. Então, queridos, nós precisamos entender, sabe, seja através das células, seja através do live, seja através dos ministérios, seja através dos cultos, isso tudo, nós já sabemos, mas o que nós precisamos saber é o seguinte, o que eu nasci para fazer, qual é o meu DNA. Todos nós sabemos, o propósito da igreja é ganhar pessoas, então eu preciso entender o que eu vou fazer para ganhar pessoas, para atrair pessoas, para ganhar vidas, para ser uma pessoa melhor para as pessoas, para evangelizar as pessoas, para amar as pessoas, para servir as pessoas, porque o propósito da igreja de Atos era esse. Nós não precisamos ficar aqui toda semana falando sobre isso, e vocês, na verdade, já têm esse potencial, porque se eu ficar aqui toda semana, gente, vamos fazer célula, não sei o quê, é muito nobre, muito legal ouvir tudo isso, mas você já sabe, os discípulos já sabiam, então era muito melhor Jesus gastar tempo falando do reino de Deus, do que falar como fazer uma igreja, como acontecer a igreja. Então, vamos resgatar esse potencial da igreja de Atos, há um potencial em cada um de nós aqui. Jesus, ele está sendo bom para você, sim ou não? Jesus mudou a sua vida, sim ou não? Então, pronto, multiplique esse potencial. Se Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida das pessoas, Ele pode mudar a vida do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu tio, do seu chefe, de todas as pessoas, amém, queridos?
Eu quero ler um texto com vocês, Apocalipse 21, 24 a 27, diz assim: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Até aí. Olha que coisa, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Sabe, quando eu leio essas palavras aqui em Apocalipse, e eu não fico pensando que só foi uma visão de João, eu não fico pensando que é só uma profecia para o futuro, eu fico pensando que é para o dia de hoje. E quando eu olho aqui, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Queridos, a única forma das nações andar na luz é se eu e você manifestarmos essa luz. A Bíblia fala que nós somos luz e sal da terra. Olha que coisa, a Bíblia fala que nós somos sal e luz, luz e sal da terra. Ou seja, queridos, e a Bíblia também fala que nós somos os reis e sacerdotes. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Para que eu sou sal? Para salgar a vida das pessoas. Se o sal não tiver valor, o que tem que fazer com o sal? Jogar fora, pisar, só serve para ser pisado. E tem muita gente hoje sendo pisado porque quer, não entendeu o que é sal, não entendeu o que é luz, está sempre rodando em círculo. Não, mas Deus está te chamando para que você desperte esse potencial, e seja sal, e seja luz na vida das pessoas, queridos, amém? Pastor, mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade. Vou fazer um convite para você. O convite é você mergulhar no life, chamar o líder do life e falar: cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me acompanhar, para alguém para me pastorear. Esse líder vai te ajudar. Ele não vai resolver seus problemas, porque quem resolve é o Espírito Santo, mas você vai ter o caminho para isso, para você ser livre, queridos. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, e você vai lembrar também, não da minha vida, mas da sua. Se você cuidou da sua e eu não cuidei da minha, né? Brincadeira. Eu cheguei todo estrupiado. Irmãos, pensa num zero à esquerda. Mas eu não estava nem aí. Eu colei lá no pastor Gumer e falei: pastor, estou cheio de problemas, mas eu quero servir. Existe um potencial aqui dentro, eu quero fazer alguma coisa. Tem alguma coisa para fazer? Me botou para lavar banheiro, eu fui lavar. Me botou no som, eu fui fazer o som. Colocou no estacionamento, fiz estacionamento. Colocou no louvor, não deu certo, ele tirou. Não, eu não fui para o louvor, mas a Luciana até no louvor cantou, irmãos. Olha que coisa. Então, potencial. Porque às vezes o pastor também, o líder, ele vê potencial que a gente não tem às vezes. Meu Deus do céu, não, você tem potencial, você vai e tal, você dá certo, você consegue e tal, isso aqui. Sabe, irmãos, eu tinha um monte de problema. Fazia um discipulado, fazia um pastoreio lá com ele, conversava, tá, beleza, mas aí vamos trabalhar. Sabe, porque nós vamos nos envolvendo com a obra de Deus, vamos nos envolvendo e Deus vai resolvendo os nossos problemas. Amém? Seja luz, seja sal. Toma posse dessa palavra. Seja o rei, as pessoas precisam disso. E quando eu vejo, sabe, queridos, as nações, nós podemos, aqui a Bíblia fala assim: as nações andarão em sua luz. Queridos, eu fico pensando assim, eu tenho visto já um mover de Deus. Os nossos lives estão cheios, lotados de pessoas, está acontecendo milagres, testemunhos tem acontecido aqui, mas eu tenho pensado nas nações, no sentido assim, não, puxa, mas você já está pensando em nações, mas eu penso, queridos, na multiplicação, na dimensão. É óbvio que eu vou investir minha vida aqui na minha cidade, no meu estado, mas nós temos que ter uma visão macro, porque Deus, ele sempre vê o macro, ele olha no global da coisa, não só para nós aqui. E aí eu fico pensando assim, sabe, queridos, semana após semana, vocês têm liderado,
Tadel, vindo à Terça Life, vindo aos cultos, pastoreado, discipulado pessoas. Isso é tão incrível, tão incrível. Eu fico pensando quanto que isso é tão nobre, maravilhoso. Mas eu quero dizer uma coisa, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Esses dias, você sabe, eu fiquei ausente aqui da igreja, e nessa ausência da igreja, eu fiquei muito feliz, porque eu vi o quanto de potencial que existe na minha liderança. Eu já sabia disso, mas os caras tocaram a igreja melhor que eu. Isso é nobre, queridos. Agora já pensou se eu ficasse pensando assim, eu não posso ir, porque senão quem vai pregar, e quem vai fazer a Terça Life, e quem vai estar aqui para... Então nós paramos, mas quando você entende que há um potencial na vida das pessoas, que você pode se multiplicar. Estava lá do outro lado do mundo, fazendo a obra, ministrando com pessoas, evangelizando, cuidando, amando, indo atrás, servindo a Deus. A igreja estava acontecendo, e melhor ainda, isso é nobre, isso é incrível. Eu lembro que, quando eu liderei a primeira célula da igreja, a segunda célula, quem liderou a primeira célula foi o pastor Gumer, e eu liderei a segunda célula. Aí eu fiquei pensando assim, se eu não tivesse multiplicado, o pastor Gumer, obviamente eu, se nós não tivéssemos multiplicado o potencial que foi colocado em nós, eu estava até hoje liderando uma célula. Nada contra, amém. Mas há um potencial enorme em mim, sabe? Deus está querendo te empurrar, te colocar para fazer coisas grandes. Mas não, eu só dou conta de ficar aqui na célula. Sabe, queridos, eu louvo a Deus por você ser um líder fiel desse life, do seu setor, da sua área, da sua rede, do seu distrito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: sonhe com coisas maiores. Sonhe com coisas maiores. Eu posso ouvir 2 améns aqui, meu Deus. Um eu paguei, o outro foi de embalo. Pelo amor de Deus, gente. Sonhe com coisas maiores, amém, irmãos? Aleluia, sonhe com coisas maiores. Então, para concluir, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu despertei, que eu entendi que eu poderia liderar 120 lives na época, 120 células. Caramba, pastor, como é que você conseguia? Você se multiplicava. Eu entrava numa máquina de xerox, tirava um monte de xerox minha e mandava, vai. Não, irmãos, sabe o que aconteceu? Multipliquei 1, multipliquei 2, multipliquei 3, multipliquei 4, multipliquei 5, multiplicamos, chegamos a 120. Aí eu fiquei pensando um dia, eu falei, cara, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Olha, uau, meu Deus, 120 células acontecendo no Barueri afora, Carapicuíba, Osasco, e começamos com a segunda. Sabe, queridos, isso é um potencial despertado em nós. Eu fiquei vibrando, eu falei, meu Deus, esse potencial está na sua vida, querido. Sabe, de você formar pessoas, de você formar líderes. E hoje, eu vou ser muito franco com você, existe uma chama na minha vida. Também existe na sua. Mas o nível do fogo vai ser o quanto de lenha você coloca nessa chama. Quanto de fogo você coloca, quanto de lenha você coloca. Tem uma frase, que eu quero terminar com essas 2 frases. Quando a igreja exala discípulos, ela inala convertidos. Olha que frase. Quando a igreja exala discípulos, ela inala convertidos. Eu não estou falando de discípulos no sentido de discipulado. Quantos discipulados tem aqui? Não, eu estou falando de discípulos de Jesus. Caráter de Jesus, mentalidade de Jesus, visualizando o potencial, porque Jesus, ele pegava os discípulos lá, Pedro, o cara era tranqueira, com todo respeito, arrancava a orelha do povo lá, sabe, levava a gente para fazer festa na casa da sogra doente, queria matar a sogra.
Mas ali, queridos, daquele Pedro, o primeiro sermão do homem, foi 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, queridos, se nós, começar a exalar discípulos, vão vir os convertidos vão vir, as pessoas vão vir, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão começar. Eu lembro como se fosse hoje, eu era supervisor de área, de área ou de setor, eu não lembro, mas eu ia nos lives fazer supervisão. Pastor, eu fui ordenado pastor muito antes de ser realmente derramado óleo. As pessoas já me reconheciam como pastor, porque estava ali pastoreando. Queridos, é isso que você precisa, enxergar o potencial que há em você e dar vazão, porque Deus quer fazer coisas grandes, amém? E a última frase olha que frase incrível essa aqui: o tempo é curto demais para investir energia em coisas que não levam a nada. O tempo é curto demais para investir energia em coisas que não levam a nada. Jenny War. Veja bem, queridos, vamos investir a nossa vida naquilo que é o propósito maior de Deus, vidas. Só que veja bem, se você não multiplicar o seu talento, se você hoje é um supervisor de área, começa a sonhar em ser distrito. Mas como você vai ser distrito? Você tem que pegar os seus meninos lá e falar: cara, agora você vai ser área. Ele fala: como assim? Vai, fica aí com a área, tchau, e vai embora. Eu fiz isso, irmãos. Eu começava uma célula, está aqui a Luciana de Prado, não deixa eu mentir. Eu começava uma célula, 2 semanas. Semana que vem você ministra. Era ou não era? A pessoa ministrava. E aí como que eu falei? Cara, foi demais. Você viu o povo chorando, estava chorando, o pessoal não estava chorando emocionado, chorando de raiva. Não, brincadeira. O povo chorando, você foi demais, cara, você é o líder agora. Semana que vem eu não vou poder vir. Não, você vai não vou poder vir, vou assistir o jogo do Corinthians. Brincadeira. Eu não ia, o irmão já, irmãos, multiplicamos um montão assim, cara. Precisamos ser assim. O pastor que pregou aqui esses dias, ele é um menino de Deus. Pensa num cara cheio da unção. Eu falei para Isaías: você lidera a Carapicuíba? Ele falou: pastor, não dá, cara, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, eu não sei o quê, eu falei: Isaías, vamos lá, vou com você. Fui uma semana com ele, depois falei: Isaías, é você, cara, tchau, estou indo embora. Está bombando lá. Irmãos, nós temos um potencial, mas se eu ficar retendo, não, tudo eu, sou eu que faço, aí o povo não vai. Você tem um potencial. Em nome de Jesus, vamos ganhar essa cidade, vamos ganhar o nosso bairro, vamos ganhar a nossa rua. Há um potencial na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Se você crê nisso, aplauda o Senhor, fique em pé, aleluia, aleluia. Vamos terminar com louvor, com uma adoração, mas acima de tudo, com esse coração. Começa a visualizar, querido, esse potencial explodindo, saindo, atingindo pessoas, pegando pessoas, atingindo pessoas. Queridos, nós precisamos confiar em Deus. O resto Ele faz, o resto Ele age, o resto Ele conduz. O reino de Deus é muito simples, é nós que complicamos. Pensa numa coisa simples, é a igreja. Pastor, não é não. Mas quem complica? A igreja é simples, nós que complicamos. Não, mas para o cara ser um supervisor, ele tem que fazer pós-graduação em Harvard, não sei o quê, falar com o Mark Zuckerberg, entender tudo de rede social. Pelo amor de Deus, o que Deus quer à nossa disposição, o resto Ele faz, irmãos. Amém? Pastor, eu tenho um monte de pecado. Irmão, se soubesse os meus, então. Eu sou pastor. Pastor, você tem pecado? Mas quem não tem, irmão? Mas o mais importante é que eu vou confessando os meus pecados e vou andando. Vou confessando e vou andando. Vou confessando e vou andando. Eu não fico lá, arruma aqui, não. Vamos para frente. A sua cidade, seu bairro, sua rua, sua célula, seu life, seu distrito, sua área, está realmente clamando
pela sua manifestação. Está gemendo pelo seu agir, querido. Deus está nos chamando para chacoalhar, a arregaçar as mangas e ir para cima. Então vamos ganhar essa cidade. Então o que eu quero falar por último aqui? Semana que vem, faça de tudo para você trazer o máximo de pessoas possível. Por quê, pastor? Porque são os líderes. Se você trouxer 10, é porque você está pensando em 10 Pai Nosso. Se você trouxer 5, você está pensando em 5. Se você não trouxer nenhum, você não está pensando em nenhum. Ah não, mas o pessoal não vai vir, pastor. Está frio pra caramba, terça-feira. Já estou vendo a previsão aqui, vai estar 13 graus abaixo de zero. Irmãos, vem para cá que vai aquecer em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deixa